tarim ancestral clássico, mutação canela, mutação pastel, mutação canela pastel. Como identificar essas aves quando elas estão na sua base clássica, sem a interferência de outra mutação, que no caso é a diluição? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês e você vai entender de vez como identificar o que é um tarim ancestral de um pastel clássico de um canela clássico. Então fique nesse vídeo até o final. E você que não é inscrito, já se inscreva-se no canal, curta e no final do vídeo compartilhe. Galera, começando aqui com um tarim ancestral. No seu habitat natural, ele tem um preto intenso e o vermelho não é vermelho, galera. O vermelho é um tom alaranjado, ok? Esta cor vem por conta do alimento deles, que é de plantas e alguns crustáceos. E quando foi introduzido na criação doméstica, os criadores começaram a introduzir maior quantidade de alimentos com pigmentação vermelha, e hoje existe até minerais, né, como a cataxantina, que aumenta aí a coloração, saindo de um laranja para um vermelho. Então, se você tem um tarim ancestral com a cor alaranjada, não se preocupe, porque essa é a verdadeira cor dele. Quando está muito vermelho, é um trabalho que foi feito ali por trás para que ele chegasse nesse vermelho intenso, ok? E qual a diferença de um tarim ancestral clássico para um pastel clássico ou um canela clássico? Vamos primeiro aqui, galera, pelo castanho, ok? O bruno, no caso, a mutação canela. Esta mutação ocorre com aumento do marrom nas regiões de quase todo o corpo desta ave, porém isso não chega até a cabeça. Por isso que quando você vê um machinho canela, você vê aquele tom amarronzado na região das asas, na região da cauda, mas a cabeça ali não muda tanto, ok? O vermelho do canela, ele é muito idêntico ao vermelho do ancestral clássico. Por quê? Não teve uma alteração na eumelanina ou no lipocromo. Ele só teve um aumento ali desse castanho. Então, fica com a sensação, a coloração de um nevado, transformando ali aquilo que é um preto, na região das asas e da cauda, do pescoço para baixo, aquele tom amarronzado. Se a gente pegar bem de perto, é bem nítido, ok? Ah, Israel, mas o bico é mais claro. O que acontece, galera? Você vai ver ancestral com bico e patinha, com pouca oxidação, no caso, um tom mais claro, e vai ver ancestral com muita oxidação. Os canela têm isso também. Normalmente, as patinhas e o bico do canela é um pouco mais clarinho do que o ancestral, mas nem sempre você vai encontrar aí mutação canela com as patinhas e o bico escuro ou claro. Porém, a mutação pastel já é bem mais claro. Você já vê uma diferença muito grande ali nas patas e no bico, sendo bem mais claro, ok? Partindo agora para a mutação pastel. O que acontece, galera? O pastel, ele tem uma particularidade, ok? Como eu falei no canela, a eumelanina não teve alteração, ele teve um ganho de marrom ali, ok? E aí a gente não vai ter alteração no vermelho. No pastel já é diferente, a gente tem uma oxidação, no caso eu diminuo a intensidade, em toda eumelanina, no caso, tudo que é preto na ave. Então, exemplo, a cabeça que é preta, as asas e a cauda vai sofrer uma pequena oxidação, ok? Porém, o vermelho de um pastel, ele tem um tom mais brilhoso e mais intenso do que um canela e um ancestral, porque no meio da pena vermelha, existe partículas de eumelanina preta. Então, imagina aqui, ó,
essa fibra é vermelha, essa fibra é vermelha, essa fibra é vermelha, essa fibra é vermelha. Isso aqui é uma pena. E essa fibra do meio é preta, só para dar uma intensidade no vermelho. Aí, como o pastel altera toda a parte negra, aqui o que era preto vai ficar acinzentado. Então, logo esse vermelho que tinha, por conta do preto, um vermelho mais cor de sangue, ele vai ficar um vermelho mais brilhoso, porque a eumelanina teve uma oxidação. Entendeu? E ainda digo mais. O pastel, quando ele é cruzado, pastel com pastel, ele tem uma somatória, tá? Dessa própria mutação. Então, ela, além de ser uma mutação ligada ao sexo, ela é autossomática consigo mesmo. Então, por ela ter essa oxidação na eumelanina, quando você cruza pastel com pastel, nós resultamos num filhote que é pastel asa cinza. E se você cruzar pastel com asa cinza dá 100% de filhote com asas cinzas, que muitas pessoas vão se confundir, tá? Com pastel diluído ou um canela pastel que vai ficar levemente semelhante. Então percebam, galera, que as mutações, ela, além de ser sexo ligado, ela teve uma alteração específica na sua estrutura, ok? O canela chega a um marrom, mas não se altera a eumelanina e nem o lipocromo, ok? O pastel tem uma alteração na eumelanina, que é a parte negra. E por conta disso, o lipocromo fica mais intenso e mais brilhante. Beleza? E aí vem o quê? O canela pastel, que é praticamente a somatória dessas duas mutações. Então, antes de eu mostrar aqui o canela pastel, um detalhe. A mutação pastel, ela só é mais visível nas fêmeas. Por que ela é mais visível nas fêmeas? Porque ali, ó, se a gente pega um pastel clássico, ele tem um vermelho mais brilhante e uma leve oxidação no preto. Se for uma pessoa que não cria direito, ele não vai saber diferenciar de um pastel clássico para um ancestral. O ancestral tem o preto intenso e o vermelho intenso cor de sangue. O preto pelo menos o preto do ancestral é muito intenso. O preto do ancestral é muito intenso. O canela tem aquele amarronzado por cima. E o pastel é o que se aproxima um pouquinho do ancestral, porém o vermelho é brilhoso, é intenso. E o preto é um tom mais baixo, ok? Mas nas fêmeas que tá a grande sacada, tá? Uma fêmea ancestral clássica, como essa, que eu vou mostrar aqui, ó, é diferente de uma pastel como essa. Que é diferente de uma canela como essa. Ok? Então, a mutação pastel, ela traz essa oxidação e aí é muito mais visível na fêmea do que o macho, porque como altera a eumelanina, a fêmea já é toda cinzenta, ancestral, com asas e cauda preta e tem pouco vermelho, a fêmea clássica ancestral. Então, quando eu trago essa mutação pastel que afeta só a eumelanina, né, e não o lipocromo, aí é nítido, parece uma fêmea diluída, que aí já é totalmente diferente. A oxidação na diluição é diferente do pastel. Beleza? E galera, e aqui, ó, para fechar com chave de ouro, eu vou mostrar para vocês um canela pastel clássico. O canela pastel clássico, ele traz o melhor das duas mutações. O tom amarronzado, ok, o tom amarronzado, patas e bicos claros, uma oxidação maior na eumelanina e uma infiltração maior do lipocromo. Nas asas, onde tem essa concentração maior de tom amarronzado, na realidade é um aumento do lipocromo nas regiões onde é eumelânicas, entendeu? Então, na região da asa, onde é para ser preto, vai ter ali uma infiltração
do lipocromo, que no caso é a cor vermelha. Aí traz toda essa tonalidade de vermelho brilhantado, limpo, com um preto onde era para ser preto, um cinza amarronzado, patas e bicos claros. Então aqui é um canela pastel clássico. Ok? Galera, espero que com esse vídeo eu tenha tirado dúvida de vocês. Esse vídeo é especial aí para o Leandro, que ele esses dias tem me perguntado bastante com relação a mutações. E eu respondi ele, eu falei, putz, é uma dúvida bacana, eu vou fazer um vídeo aqui para a galera. Então lembrando, pessoal, quer diferenciar tudo pensando na base clássica, pessoal, sem diluição, ok? Coloque do lado um macho ancestral, um macho pastel, um macho canela e um macho canela pastel, que a diferença maior de todos que você vai ver é o preto. Principalmente na região do preto que vocês identificam. Por quê? Como eu falei antes, na natureza, o vermelho não é vermelho, é alaranjado. Então você vai ver diversos ancestrais com a cor alaranjada, com muito vermelho. E às vezes a pessoa um dia vê um pastel alaranjado, e aí é um pastel alaranjado que ele tá sem cataxantina, mas tem um pastel que às vezes ele tá com cataxantina, tá bonitão. E aí ele se confunde às vezes com aquele ancestral que tá alaranjado, entendeu? Então o detalhe é no preto. O ancestral, normalmente um bom ancestral tem patinhas um pouco mais escuro e bico, mas as asas, cabeça e cauda é totalmente preto, um preto intenso. No canela, a cabeça é preta, do pescoço para baixo você vai ver aquele tom amarronzado. No pastel, o preto vai ter uma leve oxidação. Então, cabeça, asa e cauda não vai ter aquele preto intenso do ancestral, mas vai ser preto que pode te confundir. Mas ali vem o quê? O detalhe do vermelho, vem o detalhe das patinhas e você vê que tem uma diferença muito grande, ok? Canela pastel, totalmente diferente, não preciso nem falar. Quando você olhar um canela pastel, você vai ver, mesmo clássico, você vai ver que é totalmente diferente do pastel, do canela e principalmente do ancestral. Beleza, galera? Agora me diz aí, gostaram desse vídeo? Já deixa o joinha, galera, para que o YouTube mande para outras pessoas. E você que não é inscrito, já se inscreva-se no canal, curta e compartilha. Compartilha esse vídeo para aquela pessoa que tem dúvida do que é ou não mutação. Galera, não falei das fêmeas porque as fêmeas são muito diferentes uma da outra, não preciso nem falar. A ancestral é um cinza intenso. A pastel parece quase diluída. A canela lembra a ancestral, mas tem as asas amarronzadas, é muito nítido. E a fêmea canela pastel nem se fala, é muito diferente. Se eu colocar as quatro aqui, colocar o nome, vocês vão olhar e vão ver que é muito diferente, ok? Só tem um pouquinho de dificuldade aí nas mutações nos machos, mas agora eu trouxe esse vídeo para vocês, espero que tenha ajudado. Beleza? Fui, galera!